Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: um versículo, um abraço sincero ou um conselho divino valem muito nessa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem momentos em nossas vidas que nós nos sentimos perdidos. Ficamos sem chão, sem saber o que fazer, sem saber no que acreditar. Dentro de nós, em todas as pessoas, existe uma necessidade de ser amado. Assim como a gente olha os animais que desde pequeno eles têm um instinto dentro deles e parece que eles já sabem o que eles precisam fazer. Um passarinho, mesmo sem falar, ele aprende a voar porque aquilo já está dentro dele. Ele só precisa descobrir. E o amor está dentro de nós, essa necessidade de amar. Mas quando nós não conhecemos o Senhor, nós não sabemos o que é o amor. Mas a necessidade ainda ela existe. E assim, nós tentamos procurar e encontrar o que seria o amor. E na maior parte das vezes, nós nos baseamos nas coisas que nós assistimos, nos livros e nas coisas que acontecem à nossa volta. E definem o amor como relacionamento. Então você encontra uma pessoa a qual sexualmente vocês vão ter algum tipo de intimidade, e isso se define como amor, e através disso se formam as famílias. E quando essa pessoa ela vai embora? O amor acabou? O amor morreu? A vida da pessoa que vive longe da amada ou do amado se torna sem sentido. E é verdade mesmo, porque o amor é a nossa essência. O problema é que se você soubesse que Deus é o amor, você não estaria sendo escravizado por esse sentimento, porque existe a fome e a necessidade. Só que somente Deus pode suprir isso, mas você não sabe. Você nunca parou para conversar com Jesus, nunca parou para orar, nunca parou para entender o que é Deus. Porque na nossa ignorância, Deus é a igreja, e a igreja é um prédio cheio de regras chatas. A gente não entende que o amor é um espírito que nos envolve, que o amor é aquele que nos cura. Diferente da droga, da bebida e de qualquer outra coisa, que eles estão interessados apenas em resistir à dor. Porque na maior parte do tempo a gente não sentir a dor é o suficiente. Mas Jesus ele quer mais. Jesus ele quer te curar. Ele quer tirar essa dependência de dentro de você. Só que nós só podemos entender o valor dessas coisas quando nós entendemos que somente através da palavra de Deus nós podemos adquirir o conhecimento. O abraço ele é bom, mas esse abraço, se ele não vier com conselhos seguidos da Bíblia, ele não serve de nada. Porque senão nós vamos continuar com aquela carência emocional. E tudo que a gente é carente, a gente se torna dependente. E tudo que nós somos dependentes, nós não conseguimos viver sem. Hoje você mede o valor da tua vida pela escolha de outras pessoas. Isso está errado. Alguém morreu numa cruz por você, para que você pudesse ser livre. E se você só vai entender essa cruz quando você estiver vivo espiritualmente. Porque enquanto a gente não conhece ao Senhor, nós continuamos mortos. Continuamos sendo escravos de prazeres, buscando apenas os nossos interesses. E no final, por desconhecer esse mundo espiritual, as consequências dele acabam caindo sobre nós, sobre os nossos sentimentos, a tristeza, a depressão, o desânimo, a traição, as brechas e tudo aquilo que nos magoa e nos machuca. Se a gente vai lá em Provérbios 19, versículo 3,
20 e 27. A palavra do Senhor, ela diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Vamos entender um pouquinho desse provérbio. Você sabe o que arruinou a tua vida? E hoje você está olhando e culpando a Deus, que Deus não fez nada, que Deus isso, que Deus podia daquilo, se Deus é amor, se Deus é bondade, por que eu passo por tanta dificuldade? E essa maluquice aí que você adora ficar jogando e vomitando aos quatro cantos. Olha o que Deus fala: é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Insensato, falta de bom senso, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Então é por você viver a sua vida procurando os teus interesses da forma que você acha que é bom, que a tua vida, ela tá essa ruína. Quanto tempo você gastou orando? Quanto tempo você gastou agradecendo? Quanto tempo você gastou lendo a palavra de Deus nos últimos tempos da sua vida? Isso era uma prática ou você só fazia quando estava tudo bem? Quando você queria alguma coisa, você se ajoelhava, chorava, orava e prometia tudo. Quando tudo melhorava, pronto, Deus no armário, vida que segue. Então hoje você olha a tua vida e quer achar que a culpa é de Deus por tudo que você mesmo fez. Você nunca abriu a mão para perdoar ninguém, nunca amou ninguém a não ser os seus próprios interesses. Sempre tenta tirar vantagem de todas as pessoas. Tira sarro daqueles que tentam te ajudar porque você acha que eles são fracos. Você é o forte, né? Você, o que está de joelhos aí, é o forte. E não está de joelho porque está orando, não. Está de joelhos porque não tem mais força. Não tem mais força. Então é justamente isso. O primeiro erro que nós cometemos: querer encontrar um culpado que não seja nós mesmos. Ah, mas o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu. Quem que escolheu o teu marido? Qual foi a razão que você escolheu o teu marido? Seu marido era uma pessoa de oração, que conhecia a Bíblia, conhecia Deus? Você também era uma pessoa assim? Ou você casou para sair de casa? Ou foi lá, né, satisfazer os seus prazeres e acabou engravidando, né, sem querer, né? A mulher não sabe quando é o período fértil, né? Não muda nada, né, na pessoa, quando ela tá ovulando, quando tá fazendo, né? Não muda nada, né? Até quando a gente vai continuar mentindo, enganando, achando? Cara, se você quer que uma coisa não aconteça, não dá chance daquilo acontecer. É tão simples. Depois as consequências elas vão vir. E filho, quando você não ama uma pessoa, ele é um castigo. E não adianta. Não tem pior coisa que você ter que ficar junto de uma pessoa que você não ama. Porque quando nós não amamos, nós não perdoamos, nós não somos tolerantes. Deus ele fala na palavra que quem muito ama, muito perdoa. Agora, se eu não amo a pessoa, tudo é motivo para mim jogar na cara, tudo é motivo para achar que a pessoa está comigo por interesse, né? Porque é fácil a gente julgar as pessoas pelos nossos erros. Porque se nós julgamos até o Senhor, se nós queremos colocar a culpa até em Deus, o Criador, quanto mais nos outros que não são nada, são meros instrumentos dos nossos interesses. E aí Deus começa a falar conosco através da palavra. Ouça conselhos e aceitar instruções e acabará sendo sábio. Então, além de ouvir os conselhos do Senhor, eu tenho que aceitar. Toda vez que você dá a sua opinião sobre a palavra de Deus, se você concorda ou não, você não está aceitando. Toda vez que acontece alguma coisa na sua vida e você simplesmente continua questionando e falando, ai, por que isso? Ai, por que não sei na onde? Porque eu não mereci. Você merece. Você passou por tudo que você merece. Cada um colhe o que planta. Exatamente. Nossa, mas eu não quero mal de ninguém. Que isso seja a última vez. E amém. Amém. Nós temos uma vida inteira pela frente e você já não conseguindo nem passar do começo. Você já está presa no começo.
no começo. Então, é daqui para frente. Nós vamos ouvir os conselhos do Senhor, nós vamos aceitar e vamos adquirir sabedoria e vamos deixar de ser insensatos. E ao invés de nós colocarmos a ira em Deus, a culpa em Deus, nós vamos colocar a razão da nossa vida em Deus, a razão da nossa existência em Deus, a razão do nosso amor em Deus, a razão de tudo aquilo que nós somos em Deus. Nós vamos inverter. Ao invés de ódio e ira, vai existir amor e eternidade. Agora vem um ponto. O que a gente sempre fala todos os dias, insistentemente, para que vocês leiam a palavra de Deus? A última coisa que eu espero é que você dependa de mim para qualquer coisa. Porque eu não sei o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe quando é a última vez que está vendo alguém. Talvez você tenha um problema na tua vida que você está esperando que Deus resolva. Talvez Deus precisa que você ajude a resolver o problema, porque o problema é seu. Quando nós não educamos, o mundo educa. E a Bíblia, lá em Provérbios, ela também nos ensina sobre isso. Que quando nós não educamos a pessoa, quando nós não corrigimos, acaba-se morrendo. E enquanto uma pessoa está viva, nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas depois disso, não tem mais. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Deus, ele não quer o mal de ninguém. Deus quer que todo mundo se salve. Mas você tem convivido com esse problema há tanto tempo que talvez fosse melhor que ele morresse mesmo, porque só traz dor de cabeça. Você imagina você ser um filho, que ser um filho desse mesmo, né? Que ao invés de ajudar em casa só traz problema. Sabe por quê? Porque você perdeu o amor. O amor, ele já não te quer mais, o amor, ele te rejeita. E você era assim? Ou você só estava esperando para poder se manifestar? Quando nós colocamos Deus no lugar certo, nós paramos de ficar de joelhos por um homem ou por uma mulher, achando que a razão da nossa vida é dele, que nós precisamos dele, que sem ele nada por ele. Todas essas palavras que eu disse deveriam estar substituídas por Jesus, porque tudo é para ele e por ele. Então, quando você insiste em colocar uma pessoa no lugar de Deus, imperfeita, fatalmente daqui um dia você vai descobrir alguma coisa. Todos nós somos imperfeitos. Não adianta você olhar aquele que trai e achar que é melhor que ele, porque você não traiu. Porque da mesma boca que a tua que está aí gerando indignação, está tomada de mentiras. E Deus, ele não faz, não tem uma tabela métrica de pecado. Ai, eu assassinei alguém, é mais grave do que mentir. Ou eu adulterei, é menos grave que não sei o que. Ai, eu desonro meu pai e a minha mãe, ai, é menos grave. Não funciona assim. Para Deus, qualquer transgressão da lei é errado. E eu não posso olhar alguém que fez algo diferente de mim, sendo que também teve uma transgressão da lei, e achar que eu sou melhor que ele, porque nós pecamos de formas diferentes. E na minha percepção, na minha ignorância, na minha falta de sabedoria, na minha falta de insensatez, eu acho que as coisas elas vão ser diferentes, porque não são. A questão toda é, o que você sente? Bem ou mal? Ah, eu tô me sentindo mal. Ele é o adúltero, ele é o errado, mas você é quem tá se sentindo mal. Esquisito isso, né? Porque pelo até onde eu entendo, quando nós estamos com Deus, segundo a palavra nos garante, nós vamos nos sentir bem. Então talvez é parar de julgar, porque Deus ele fala, não julgue e não serão julgados. E assim as coisas elas começam a ficar mais leves. Agora, se eu começar a ler a palavra de Deus, mas depois parar, o que acontece? Por que eu falo pra gente orar todo dia, a gente buscar a Deus todo dia? Porque a partir do momento que você parar, vai acontecer isso. Se você parar de ouvir a instrução, olha como é que Deus é providente. Meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, os dias que você não lê a Bíblia, o dia que você não ouve o louvor, o dia que você para de pensar em Deus, em conversar com Deus, ou você vai na igreja uma vez por semana, o resto você se afasta. Você vai se afastar das palavras que dão conhecimento.
para que Deus permaneça na nossa vida, nós temos que estar próximo das instruções de Deus, poder ouvir. Por que a fé vem por ouvir? Porque ouvindo nós entendemos as instruções de Deus. Quando você chega num trabalho que você não sabe o que fazer, você precisa que alguém te dê instruções para que você possa trabalhar, para que você consiga fazer essas coisas. E é justamente isso, Deus ele quer te instruir a fazer tudo aquilo que é certo. Então nós vamos percebendo qual a importância da Bíblia na nossa vida, porque através dela nós vamos conseguir nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona por falta de conhecimento. Se a gente continua lendo, lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 20, versículo 35 a 37, a palavra do Senhor lá diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. Legal, vamos entender o contexto dessa palavra. Paulo ele estava partindo, Paulo ele estava indo embora e ele não sabia se ele ia voltar mais ou não. Só que mesmo na partida, ao invés dele olhar os interesses dele, ele estava mais preocupado em como aquelas pessoas elas iriam ficar. E ele lembrou que mediante ao trabalho árduo deles, ajudando as pessoas que eram fracas, ele entendeu uma coisa, que a maior felicidade em dar do que em receber. Aqui vem uma coisa que eu sempre também falo. Essa missão de evangelizar, ela não é apenas para os padres, para os pastores, para os vocacionados, para os cursados, né? Ela é de todos nós. Porque aonde tiver um crente e um cristão, o Espírito Santo pode usar dessa pessoa para entregar uma mensagem para uma outra pessoa que talvez a igreja não tenha acesso, para que o sobrenatural possa se manifestar na vida dessa pessoa. Mas você precisa estar apto para realizar essa obra. Primeiro, porque a primeira Bíblia que um ateu lê é o comportamento que nós temos quando nós nos definimos cristão. Quando eles percebem que Jesus está conosco, nós tornamos a referência religiosa delas. Elas vão perguntar as coisas. E nós temos que saber responder, não porque eu conheço a Bíblia, mas porque eu recebi as instruções de Deus e o Senhor, Ele habita dentro do meu coração. Eu sei que eu devo amar Ele sobre todas as coisas. Eu já não tenho dependência emocional. Como nós falamos ontem, fiquei muito feliz que diversas pessoas deram testemunhos de tirarem, né, essas imagens e esses ídolos e esses outros deuses de dentro de casa, para que apenas o Senhor possa reinar e morar dentro desse lugar. E assim, através dos nossos comportamentos e quando nós aceitamos a instrução de Deus, Deus ele se manifesta na nossa vida e vai se manifestar dentro da nossa casa, dentro da nossa família e dentro de diversos lugares. Paulo, ele trabalhou. Ele podia ter ficado quieto. Beleza, tive um encontro com Jesus, vou viver a minha vida. Os outros que se resolvam. Mas ele foi atrás dos mais fracos, dos viciados, dos desviados, dos deprimidos, das pessoas que muitas vezes são rebeldes, daqueles que não acreditam. E ele ia lá falar sobre Jesus, explicar o que era Jesus, falar sobre a felicidade, a maior felicidade em dar do que em receber. E as tuas orações você só fica querendo receber as coisas, só ora pedindo algo. Chegou a hora da gente dar. Quando eu gravo esse devocional, eu não estou recebendo nada, eu estou dando. E a minha felicidade vem disso, em poder dar algo para alguém. Sempre uma pessoa ou outra diz: olha, as tuas palavras, elas mudaram a minha vida, porque eu comecei a criar mais intimidade com Deus. As palavras, elas não são minhas.
Eu simplesmente repito aquilo que eu leio e recebi de instrução do Senhor. E são essas instruções que mudam a vida de vocês. E eu tenho certeza que as tuas palavras, como as minhas, se elas forem as palavras de Jesus Cristo, elas vão mudar também a vida de outras pessoas. E isso não é culpa nossa. Essa transformação não é nossa, é de Deus. Deus coloca dentro do nosso coração isso. Eu não gravo o áudio porque eu quero like, curtida. Não, eu gravo porque eu sinto que eu dando isso me faz bem de alguma forma, me faz pensar. E sempre falo a mesma coisa. Ninguém vai ser perfeito, só Jesus foi perfeito. Você vai cair às vezes, você vai errar às vezes, mas você vai ter o discernimento do que está errado e vai tentar mudar, e vai continuar lutando, e vai orar. E quando você aceitar, as coisas elas vão melhorando e vão dando certo. E o final para mim é o mais maravilhoso de tudo, porque olha como eles terminam a despedida deles. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Às vezes a gente só dá tchau para uma pessoa que ela vai fazer uma viagem, alguma coisa, ou tá doente, e não ora. Se o teu filho, alguém da tua casa tem uma doença, e doença a gente tem que olhar que é tudo aquilo que nos escraviza, que nos traz de alguma forma alguma dor, nós devemos orar com essas pessoas, ajoelhando, chorando, abraçando, expondo os sentimentos, porque não vai ser um não. Nem uma criança pequena respeita o não de um pai. Essas crianças de hoje em dia, misericórdia, tá faltando muita correção e muita instrução, porque são pais que cresceram sem Deus, querendo ser pais. Se a gente não aprende com o Pai Eterno, não vai ser mais com ninguém que vai aprender. Então eles choravam, se despedindo, se abraçando. Olha que o abraço, ele foi seguido também de oração. O abraço foi seguido de instrução, porque não adianta a gente ficar acolhendo. Tem dias que tudo que a gente precisa é um abraço, sim, mas que esse abraço ele venha recheado do Evangelho, da Palavra de Deus, que essas lágrimas elas também estejam no meio da oração, que Jesus possa estar participando disso tudo. Não apenas lágrimas de reclamando, ai, não merecia, ai, não fazia, ai, procura uma pessoa, ai, eu preciso de alguém para conversar, vai no psicólogo e fala, cara, você não precisa de ninguém para conversar. O dia que você aceitar que tudo que aconteceu, você não precisa mais de ninguém. Enquanto você acha que precisa de algo que não seja Jesus, a tua fé ela não vai poder se manifestar dentro de você, porque Jesus ele não divide a glória com ninguém. Ou a gente entrega 100% a nossa vida na mão de Jesus, sabendo que Ele vai resolver e vai curar tudo, ou não adianta. Eu sei que é assustador, porque você acha que é fraco e que não consegue. Eu sei, você é fraco. Olha o que Paulo falava, ajudar os fracos. Só que depois que Paulo ajudava os fracos, eles não eram mais fracos. Paulo falava também que é na minha fraqueza que Deus me faz forte. Talvez você precise aceitar a sua fraqueza para que Deus ele possa ser a tua fortaleza. Falamos de diversas coisas. Eu nunca sei para onde o Espírito vai nos levar, nem como as coisas vão sair daqui. Mas eu sei que cada dia é para alguém. E hoje foi para você. Sabe por quê? Porque um versículo, um abraço sincero ou um conselho de vida vale muito nessa vida. Valorize aqueles que te amam e aqueles que estão tentando te ajudar enquanto você está fraco, porque em nome de Jesus você vai se levantar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, entrar dentro da tua casa, que essas palavras elas possam te dar sabedoria, que você pare de culpar a Deus e tirar toda a ira, que Deus remova toda essa insensatez, que você consiga aceitar os conselhos de Deus, as instruções do Senhor, e saber também que você precisa ouvir o devocional todo dia. Tem gente que escuta mais de uma vez, 1, 2, 3 vezes por dia, para poder absorver, e essas pessoas têm a vida transformada, não graças a mim, mas as palavras de Jesus, que podem mudar a sua história. E não esqueça, por favor, leia a palavra de Deus todos os dias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.